Oi pessoas, para quem não me conhece, eu sou a Sandra e no vídeo de hoje estarei reciclando latas de leite em pó em latas para colocar mantimentos na sua cozinha. Não se esqueça de dar o seu joinha e quem não é inscrito, se inscreva no canal. Bora lá? Vou usar dessas latas de leite em pó. Vou usar duas de 800 gramas e uma de 400. Tirei o rótulo delas, mas sempre fica aquela colinha, uma colinha bem chata de sair. Há várias maneiras de tirar, mas quando é em latas, eu gosto de apontar o secador por dentro, ele bem quente, em direção da cola. Depois eu passo um pano. Em uma das latas eu vou tirar essa abinha que tem por dentro. Eu tiro com abridor de lata, desses bem comuns. E essa rebarba não fica cortando não, só mesmo nessa partezinha que iniciou e finaliza. Aí eu pego um alicate ou um martelinho e dou uma apertadinha nele, uma amassadinha. Mas em geral ele não fica cortante. Passei uma fita crepe em volta da bordinha, que é para não pegar a tinta, porque quando coloca a tampa ela fica friccionando. O ideal é ficar sem pintar. Vou usar a batida de pedra no lugar do prime. É um produto automotivo e não precisa lixar a peça e ele é à base d'água e tem várias marcas. Tem ele cinza, mas eu optei por esse que é branco. Passei com o pincel, mas eu fui esticando ele com o rolinho de espuma. Ele estica bastante, ele rende muito. Nessa lata que está aí no vídeo, eu já havia passado a primeira demão, estava seco e agora estou passando a segunda demão. Dei 2 demãos em cada lata. Para evitar ficar abrindo toda hora a lata, então sempre que eu estiver precisando, eu mexi ele bastante e coloquei um pouco em um vidro bem tampado. Depois das 2 demãos de batida de pedra bem secas, eu passei tinta branca. Usei tinta de parede mesmo, mas pode ser qualquer tinta de artesanato, acrílica, PVA, spray, qualquer tinta. Passei com pincel e passei depois um rolinho de espuma, que é para tirar as marcas do pincel. Com 2 demãos de tinta já estava bom, mas eu decidi dar a terceira para garantir uma melhor cobertura. Enquanto a tinta seca, vou trabalhar com as tampas. No meio da tampa vem escrito em alto relevo a marca do produto da lata. E para tampar essa marca, eu cortei um círculo de papel. Depois eu passei para esse papel brilhante, é um papel de exames de ultrassonografia. Porque quando eu pegar o papel adesivo, eu poderia estar tirando, recolocando até acertar o papel adesivo. Por isso que eu não quis deixar no sulfite. Colei com cola de silicone, só mesmo para ele não sair do lugar. Cortei o papel adesivo do tamanho da tampa pro lado de fora e cortei a tirinha também para colocar em volta da tampa. Deixei uma bordinha sobrando de cada lado da tampa. Um secador de cabelo ajuda a deixar o papel mais maleável. A borda da tirinha do lado de cima eu dobrei na tampa, sempre usando o secador porque ele amolece o papel adesivo, aderindo melhor porque a tampa é redonda. Aí eu estou cortando o tampo das outras tampas. A outra borda que eu deixei sobrando da tampa, eu cortei com estilete bem afiado, rente a tampa por dentro. E agora é colar com muito jeitinho essa parte de cima da tampa. Como a tampa não é nivelada, ela não é reta, e o papel então não adere perfeitamente. Então tem que ir com muita calma, colando, pode desgrudar se for necessário, para tirar as rugas, tirar as bolinhas, com a ajuda do secador, com o pano, com cartão de crédito, o que for preciso fazer, mas dá certo. Como puxador, eu vou usar rolhas. Eu vou cortar elas ao meio. Antes, eu deixei elas ferverem dentro da água. Facilita bem na hora do corte e elas não esfarelam. Usei cola instantânea para colar a rolha na tampa. A tampa da minha cola secou,
Então eu tive que abrir a tampona e com palitinho de churrasco eu fui encostando na cortiça e colando e segurando, firmando até ela colar. Todas as tampas prontas, o puxador secando, reservei. Agora eu voltei às latas que já estavam com as 3 demãos secas. Aí eu retirei toda a fita adesiva que estava na borda superior das latas. Agora eu vou trabalhar com stencil. Colei uma fita adesiva para servir de base, mas nem precisava nessa lata porque ela já tem as marcações, mas só mesmo para demonstrar. Como eu não tenho stencil das palavras já formadas, eu vou usar o do alfabeto, assim formando as palavras que eu estou querendo. Firmei bem o stencil no local que eu queria e com o pincel pituar passei na tinta preta, descarreguei bastante o pincel sobre um papel, sobre um paninho e comecei a dar batidinhas nas letras. Esta primeira lata é da bananinha. O bom do stencil é isso, a gente pode colar a fita adesiva em algum lugar que não quer que apareça e usando pedaços de outro stencil. Nesse mesmo, eu vou usar nas 3 latas 3 palavras ou frases diferentes que estão nesse mesmo stencil. Já havia pintado a palavra granola na lata menor. Agora vou escrever uma outra frase. Lembrando de sempre usar pouca carga no pincel, nem que seja preciso passar novamente por cima, mas sempre bem fraquinho. Agora eu vou passar uma fita crepe bem rente a bordazinha de baixo, porque agora eu quero pintar a borda, agora eu estou protegendo a lata. E com o pincel fino e a tinta preta, passei em toda essa bordazinha inferior das 3 latas. Com cuidado, retiro a fita crepe para não danificar a tinta. E se ficou alguma manchinha, alguma coisa, não tem problema. É só depois retocar com a tinta branca, mas a tinta preta tem que estar seca, porque se passar a tinta branca em cima da preta, vai dar uma borradinha. E a terceira lata é do biscoito. Agora será uma palavra, do mesmo stencil que eu usei nas outras latas. Como eu não tenho stencil com letra maiúscula, eu peguei um pedacinho do B e fixei aí na parte de cima, formando um B maiúsculo. E sempre dando os retoques, na parte preta na bordinha ou na parte branca na lata, onde necessário for. O que vale é usar a criatividade. Eu usei stencil. Poderia ter usado também, igual eu imprimi na impressora laser,
alguns rótulos, poderia colar, recortar, colar na lata, passar cola por cima, depois o verniz, ou até mesmo essas réguas vazadas que tem em papelaria. Para proteger toda a pintura da lata, vou usar verniz fosco. A aparência dele é leitosa, mas quando ele seca, ele fica transparente. Vou usar pincel e vou usar o rolinho de espuma seco, só mesmo para tirar algum excesso que porventura venha a ter. Usei óleo mineral para hidratar as cortiças. Também poderia estar passando o próprio verniz. E as latinhas ficaram prontas. Já havia limpado elas por dentro e por fora bastante antes de começar o trabalho, mas vou dar uma limpada por dentro novamente. Esses 3 produtos, a bananinha, o biscoito e a granola, ficam diariamente na minha mesa de cozinha. Por isso que eu fiz dos 3, porque nunca faltam esses 3 tipos. E as latas ganharão lugar sobre a bandeja que eu fiz, a partir de uma assadeira bem detonada que eu tinha aqui. Vou deixar linkado o vídeo desta bandeja, dessa grande transformação dessa assadeira.